Introduções eram muito populares na quinta e sexta geração de consoles. Antes de sermos levados para o menu inicial do jogo, nós tínhamos uma introdução dele em forma de cutscene. Essas cutscenes poderiam ser live action, CGs ou cenas in-game. Hoje em dia a maioria dos jogos não usam mais essas introduções, tirando alguns raros exemplos que eu consigo lembrar agora, como sei lá, Resident Evil 7. Alguns podem argumentar que essas introduções se tornaram desnecessárias, pois se já existem trailers na qual apresentam esses jogos, para que fazer introduções dentro deles? E eu digo que enquanto trailers são produtos comerciais para vender o jogo, introduções são feitas para apresentar o jogador aos conceitos dele. São formas muito legais de mostrar o tom e o que esperar do enredo e personagens. É um aspecto que infelizmente foi perdido nos tempos atuais, na qual eu ia adorar ver com mais frequência. Isso nos leva para uma série na qual usou as introduções de forma excelente, essa série sendo Silent Hill. Nesse caso, os 4 jogos originais feitos pela Team Silent. Se vocês forem ver alguns vídeos mais antigos do canal, vão ver que eu sou muito fã da série. Eu até fiz um iceberg dela 2 anos atrás, por mais que eu não goste muito desse vídeo hoje em dia, por ter errado algumas informações bem importantes. Central é uma cidade localizada na Pensilvânia, na qual serviu de base para a criação da cidade de Silent Hill. Mas uma coisa que sempre me fascinou nas obras da Team Silent é como a identidade visual dos seus jogos estão presente em todos os seus aspectos, seja nos menus, nos sons, nas mensagens de conteúdo perturbador e especialmente nas suas introduções. É muito fascinante ver como os 4 jogos originais são tão diferentes em sua identidade visual, mas mesmo assim suas introduções conseguem perfeitamente representar isso e nos dar um gostinho do que esperar nessas aventuras bizarras e surreais. Então eu decidi falar sobre cada uma dessas introduções dos 4 jogos originais e mostrar o quão especiais elas são. Antes mesmo da introdução começar, a gente já se sente ameaçado com a intro barulhenta e imponente do PlayStation 1. Após isso, nós somos recebidos com um aviso alertando que esse jogo contém imagens violentas e perturbadoras. Eu sempre adorei a forma que essa mensagem é apresentada. Nenhum som assustador de fundo, ou uma parede de texto com trocentos avisos diferentes, nem mesmo uma imagem de fundo que possa ser considerada bizarra. É um aviso silencioso e eficaz, que alerta de forma precisa o conteúdo do jogo. Após isso, nós somos recebidos com a seguinte mensagem: o medo do sangue tende a criar o medo da carne. Uma mensagem que a princípio é enigmática, mas que faz o perfeito sentido depois que você zera o jogo. Então, após o fade-in com a mensagem, os nossos ouvidos são agraciados com uma das músicas temas mais famosas da história. A emoção que a música tema de Silent Hill 1 provoca é simplesmente indescritível. O Akira Yamaoka consegue de forma sonora nos apresentar perfeitamente o tom sombrio e misterioso do jogo, quase lembrando um conto de fadas sombrio, com a música exponencialmente se intensificando com o passar da introdução, os diferentes instrumentos como violino, violoncelo, harpa, guitarra, tudo se mesclando tão perfeitamente. Eu especialmente amo a parte da música em que a guitarra fica predominante, até que os outros instrumentos voltam a tomar destaque junto com uma adição incrível do baixo. É notável as inspirações do industrial que o Yamaoka teve, especialmente de bandas como Nine Inch Nails. A intensidade e agressividade constante fazem o tema ser ameaçador, mas também lindo de se ouvir. As CGs de fundo também acompanham muito bem a música tema e estabelecem de forma excelente a confusa e enigmática premissa do jogo. Nós não temos uma resposta direta do que a narrativa se trata, apenas várias cenas desconexas sendo coladas de forma desorientada. O que poderia ser um ponto negativo se transforma em uma representação perfeita da nossa primeira experiência explorando o fragmentado enredo de Silent Hill 1. Com o passar da gameplay, nós vamos aos poucos notando como cada CG apresentada na intro tinha um significado grande
grande na narrativa, como se fosse um quebra-cabeças na qual estamos aos poucos montando e descobrindo a imagem na qual queremos montar. Honestamente, a introdução funciona como uma apresentação para o que iremos sentir durante a gameplay, mas também uma forma muito inteligente de mostrar os eventos que levam ao começo do jogo, na qual você só percebe após zerar ele. O início mostrando um retrato da Alessa, Harry e sua esposa encontrando Cheryl na estrada, Harry levando Cheryl para Silent Hill, Alessa na cama com os hematomas das queimaduras por conta do ritual, Sybil recebendo o chamado para ir até Silent Hill, com ela passando por Harry e Cheryl, até chegarmos na última CG da intro, onde Harry, ao desviar de uma pessoa misteriosa no meio da rua, bate o carro, assim dando início aos eventos do jogo. É uma introdução excepcional que funciona extremamente bem antes e depois do jogo ser zerado, com uma música tema maravilhosa que encapsula de forma perfeita o tom da obra, e o nível de atenção presente nela só seria visto de novo em 2001. Não existem palavras que eu consiga articular pra começar a falar da intro de Silent Hill 2, então eu vou deixar tocar o começo dela. James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything, but you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? A introdução de Silent Hill 2 é tão impactante quanto a de seu antecessor. O diálogo inicial de James e Maria, resultando na música tema aos poucos se intensificando, com a pergunta de James sobre ela não ser a Maria, perfeitamente cortando para logo do jogo, é tão bem construída tanto para os players que estão jogando pela primeira vez, quanto para aqueles que já zeraram o jogo, pois essa simples pergunta do James é o maior enigma a ser desvendado na narrativa. É a frase na qual vai culminar em todas as nossas dúvidas sobre quem é a Mary, Maria e principalmente quem exatamente é o James. E meu amigo, o que falar de Theme of Laura? Essa é simplesmente pra mim a melhor música tema já feita para um jogo. Ela é absurdamente linda e emocional sem precisar de alguma letra. O misterioso e agressivo tema do primeiro jogo é substituído por um melancólico e trágico, mais uma vez casando perfeitamente com a temática do jogo. Uma coisa que muitas pessoas que estão conhecendo a série vão perceber é que Silent Hill 1 e 2 são completamente opostos em suas abordagens. As cores mais fortes, soundtrack agressiva e direção de arte sangrenta e enferrujada dão lugar para algo cinza, sem vida, reflexivo, decadente, e com isso, Theme of Laura apresenta esses aspectos. Até o clímax da música é muito mais contido e puxado pro emocional, com um uso maior de violinos, como se a música estivesse contando a trágica narrativa do jogo só com a sua composição. E assim como Silent Hill 1, a intro aqui também usa CGs que são apresentadas da mesma forma desconexa, porém eu sinto que em Silent Hill 2 elas são ainda mais confusas. Nós temos várias informações pequenas jogadas nas CGs que de novo casam muito bem com o estilo narrativo de Silent Hill 2, que se assemelha ao surrealismo de obras do David Lynch, como Twin Peaks. São informações que não nos levam a conclusões, mas apenas mais e mais perguntas que incitam a nossa vontade de descobrir várias coisas. Do que a esposa do James morreu, por que ela e Maria são parecidas, o que ele e toda essa gente estão fazendo em Silent Hill. Então todas essas perguntas são culminadas no último diálogo. I'm here for you, James. See? I'm real.
essa pequena linha de diálogo iria se conectar com todo o personagem de James e o porquê dele estar em Silent Hill. Não tenho o que falar além disso. É uma intro que nos apresenta a estrutura narrativa que nos aguarda, junto com seus mistérios, na qual, igual a Silent Hill 1, se tornam mais e mais interessantes de assistir após zerar o jogo. No caso da intro de Silent Hill 1, muito disso é por conta de como você percebe que a introdução, na verdade, está mostrando os eventos que levam ao início do jogo. Em Silent Hill 2 é por conta das CGs que inicialmente aparentam ser desconexas e apenas estão ali para nos despertar curiosidade e desconforto, são na verdade partes essenciais do enredo na qual futuramente no jogo nos serve como resposta a algumas perguntas. A Team Silent mais uma vez havia feito uma introdução fantástica para o seu jogo, mas estava longe de ser a última. A primeira coisa que nos chama a atenção quando começamos Silent Hill 3 é a sua tela de aviso. Enquanto em Silent Hill 1 a tela era mais sutil e direta, agora ela era mais agressiva, contendo uma imagem in-game de fundo da Heather enfrentando o inimigo, com esse filtro vermelho bem forte. Parece bobo, mas essa tela já nos dá uma ideia de como Silent Hill 3 se diferencia do seu antecessor em sua identidade visual, até que finalmente somos apresentados a... isso. Antes da intro continuar com You're Not Here de fundo, eu adoro esse pequeno jumpscare nos primeiros segundos da intro. É como se fosse a forma do jogo te dizer que, bom, se tu tá jogando isso aqui, então tu já sabe que vai ver umas bizarrice. E não é como se o resto da intro não fosse tão bom quanto esse começo. Muito pelo contrário. Silent Hill 3 pela primeira vez na série usa apenas cutscenes em game, e eu só queria apontar aqui o quão bonito esse jogo é pro Play 2. O nível de detalhe das expressões faciais, da iluminação e modelos é tão detalhado que não parece ser um jogo de 2003. Silent Hill 3 é facilmente um dos jogos mais bonitos do PS2. E uma coisa que chama bastante atenção na intro do Silent Hill 3 é que, por conta dele ser uma sequência direta do primeiro jogo, a introdução não esconde a sua narrativa. A intro mostra de forma bem direta o envolvimento da Ordem, os monstros que iremos enfrentar no jogo, além de deixar explícito como a Heather é uma parte essencial para a narrativa. Tudo gira em volta dela, tudo sendo mostrado em um visual muito mais parecido com Silent Hill 1, a atmosfera e direção de arte muito mais agressiva, com o uso de cores fortes e destacáveis, mas ainda assim tendo as suas diferenças do primeiro jogo. E se vocês achavam que eu não ia falar nada da música tema, então vocês estão profundamente enganados. You're Not Here não é misteriosa igual o tema de Silent Hill 1, ou trágica igual o Theme of Laura de Silent Hill 2. Ela é jovem, agitada, rebelde, com muito disso sendo graças à incrível voz de Mary Elizabeth McGlynn, que dá um aspecto jovial pra música, mas muito disso também se dá ao fato da composição da Akira Yamaoka, sendo muito mais inspirada no grunge ao invés do industrial. É impossível não escutar You're Not Here e não se lembrar de bandas como Cranberries, Boa ou Radiohead na época do The Bands. Essa energia mais jovial combina não só com a Heather, que é uma adolescente, na qual só olhando pra ela já nos confirma que ela com certeza escuta essas bandas, mas também de uma certa forma combina com a estética do jogo. Silent Hill 3 no fim tem uma introdução que não se acanha de mostrar o seu visual grotesco, além de detalhes importantes da narrativa, o que faz todo sentido, pois é uma sequência. Não tem motivo para esconder os detalhes mais predominantes não só do jogo como da série, mas a intro também segue os passos dos seus antecessores, de nos intrigar e nos apresentar o que iremos encontrar na nossa gameplay. Por fim, nós chegamos na última obra da série feita pela Team Silent, jogo que seria o canto do cisne do time para a série. E meu amigo, se tem uma coisa que esse jogo surpreende, além das inúmeras outras, é a sua introdução. Meu
parceiro, o que falar da introdução de Silent Hill 4? Mais uma vez a gente já começa com a tela de aviso que eu sempre me senti desconfortável vendo. Assim, diferente das outras telas na qual nós conseguíamos entender o que era a imagem de fundo, eu não faço a menor ideia do que caralhos está no fundo da tela de aviso de Silent Hill 4. Eu consigo ver uma mão. E só. Eu não sei se isso é intencional ou não, mas já nos introduz de certa forma ao visual mais surrealista do jogo. Mas é claro, qual é a melhor forma de introduzir os players a essas ideias, se não com a introdução mais medonha feita pelo ser humano? Silent Hill 4 é o jogo mais fora da curva e experimental da quadrologia da Team Silent. Vários elementos na qual já eram padrões da série não estavam presentes ou foram modificados. Além da sua gameplay que de primeira vista parece ser igual de seus antecessores, mas que na verdade possui um sistema de combate refeito, junto com inventário agora limitado e em tempo real. Eu poderia passar horas falando de cada mudança, como agora o jogo tendo uma perspectiva em primeira pessoa nas partes dentro do apartamento 302, mas o que é mais importante aqui é como a introdução nos passa essa sensação de diferença. Ela começa com um take que sempre me deu a sensação de estar dentro de um carro, muito por conta do movimento dos carros na rua e o blur da imagem. Nós já somos pegos de surpresa com os incríveis 5 frames por segundo da intro, junto com uma cacetada de filtros de noise e granulação, que de uma certa forma ajuda bastante a dar um ar de realismo pra intro, como se estivéssemos assistindo um filme indie antigo. Então temos vários cortes para outros cenários que, assim como Silent Hill 3, são em game, até que somos apresentados com a logo do jogo. Nesse momento você espera uma música tema a todo som, com várias cutscenes de fundo, e o que você recebe? O mais puro caos. A intro de Silent Hill 4 pode ser resumida em uma palavra: caótica, mas da melhor forma possível. As coisas já começam estranhas quando o que você vê após a logo é um monte de take enigmático em 144p com alguém gemendo no teu ouvido. E lembra como eu disse que a partir de Silent Hill 3 as CGs foram substituídas por cutscenes in game? Então, digamos que isso é meia verdade. Silent Hill 4 também usa gameplay na sua intro, o que junto com a edição caótica e frenética aumenta a ansiedade que ela causa. É como se a Team Silent soubesse que se você tá jogando o quarto jogo da série, então não tem mais o porquê esconder nada, bora mostrar exatamente o que você vai receber. Outro detalhe que eu pessoalmente achei bem legal é como a intro não tenta te dar algum detalhe solto sobre a narrativa. Muito pelo contrário, ela é a intro mais confusa dos 4 jogos, justamente pois ela quer apresentar a estrutura surreal e experimental do jogo, onde nós somos recebidos com medo e confusão diante da edição caótica e trechos de gameplay colocados aleatoriamente. Tudo isso com esse granulado e os 5 frames por segundo de algumas cutscenes dão uma estética tão alien pro jogo que é até difícil de explicar, até que chegamos mais pro final, onde as coisas aos poucos se acalmam. Então finalmente escutamos a música tema de Silent Hill 4, a magnífica Room of Angel, na qual eu sempre enxerguei como uma mistura do sombrio e agressivo tema de Silent Hill 1 com a melancólica e trágica Theme of Laura de Silent Hill 2. As guitarras, violões e violinos dão lugar a um simples piano, com o calmo, porém assombroso vocal de Mary Elizabeth McGuinn. Tudo isso faz com que Room of Angel seja uma das melhores músicas temas que eu já ouvi na vida. E se eu pudesse resumir ela em 2 palavras, essas seriam lindo e assustador. Pois é, a intro tem um jumpscare parecido com Silent Hill 3, só que em vez de ser no começo, agora é no final. E foi mal, eu não podia perder a oportunidade de zoar vocês. Então após todo esse caos, nós vemos a logo de novo, com uma track calma de fundo. Pra mim, essa é não só a melhor intro da série, mas como também é a minha intro favorita de todos os jogos. Ela simplesmente vai na contramão do que a gente espera ver na série, e mesmo assim nos consegue apresentar de forma mais
majestosa o sentimento tenso e caótico que é jogar Silent Hill 4. Sem nos dar um pingo de informação sobre a narrativa, ela funciona bem dentro do contexto do jogo como fora dele, pois você pode assistir como a introdução de Silent Hill 4 ou como um curta-metragem surrealista e extremamente macabro. Podem dizer o que quiser sobre Silent Hill 4, mas pra mim ele sempre vai ter a melhor introdução para um videogame. Eu acho que introduções tinham que voltar a ser populares nos jogos. Além delas serem divertidas de se assistir individualmente, elas também eram ótimas formas de nos mostrar o que o jogo ia ser e o que ele ia nos oferecer, seja com a sua identidade visual, enredo ou gameplay. É uma forma de nos hypar pra jogar. No fim, era uma forma das developers mostrarem o nível de atenção colocado nas suas obras. E eu realmente sinto falta disso. Deixa aí nos comentários se teve alguma intro de jogo que te marcou e qual foi ela. Se você gostou do vídeo, sinta-se livre em deixar o like e se inscrever para receber mais conteúdo que possa ser ou não ser interessante para você. Ah, e compartilhe o vídeo com os amigos, vai que eles também gostem do conteúdo. Então é isso. Eu sou NZ e até a próxima.